Olá, seja bem-vindo a esta série Princípio Inteligente nas Plantas. Hoje eu vou falar da evolução do corpo e o corpo espiritual nas plantas. Eu estou, desde o início, chamando a atenção do princípio inteligente com o princípio material, que ele se une e forma o corpo mental, e esse corpo mental que vai dar origem ao perispírito, e dar origem ao corpo etérico, que depois vão dar origem à planta, num processo que, quando junta, ovo e zigoto, na maioria das vezes. É assim. Então, o perispírito, na realidade, é o corpo etérico, o perispírito e o corpo mental. Algumas pessoas chamam de corpo astral, mas eu usei a terminologia do Allan Kardec, porque eu acho que dos estudos espirituais, quem melhor traz compreensão científica para o assunto foi o Allan Kardec. Então, eu estou usando o termo do livro Evolução em Dois Mundos, do Chico Xavier, que está chamando a atenção. Esse livro foi feito no ano 1958, mas esse livro, que na época não levaram em conta o mundo de ciência, hoje já tem um bocado de cientistas vendo que ali tem verdades científicas, hipótese que agora não está deixando de ser hipótese, está sendo já realidade. Então, nesse livro, o André Luiz, que é um espírito cientista, ele chama a atenção pelo Chico Xavier na evolução do corpo espiritual, porque o Darwin trabalhou junto do Wallace, que lançaram o trabalho sobre a evolução, o princípio da evolução das espécies, do Darwin, mas ele só levou em conta a parte biológica, ele levou em conta só a parte material, ele não trouxe a discussão do lado espiritual. O Wallace trouxe, por isso que não deram destaque para o Wallace, que era um cientista fantástico, Alfredo Wallace. Mas nós só vamos entender a evolução se trouxer a compreensão do princípio inteligente. Então, a planta não é só um ser social, biológico. Não, a planta é também um ser psicológico e um ser espiritual. Sem essa compreensão, nós não vamos ter dificuldade. Agora, esse ser espiritual, para se manifestar no ser material, no corpo da planta, é preciso uma série de coisas. É esse estudo da interface princípio inteligente corpo espiritual, que eu estou juntando material que eu vou trazendo para vocês. Hoje eu estou trazendo um pouco, depois outro, depois no final eu vou apresentar a minha proposta definitiva, como é que isso é feito, como é esse corpo, como é o corpo espiritual, o corpo perispiritual da planta, esse corpo de antimatéria do perispírito, ou esse corpo mental, etérico, que liga o perispírito com a planta, que tem metade dele, mais ou menos, é como se estivesse na quarta dimensão e metade na terceira dimensão, se entrelaçando para fazer essa comunicação. Mas também esse perispírito que está no antimatéria, ele vai se ligar com essa matéria original lá do fluido cósmico universal, que é do corpo mental, que é uma matéria diferente desta outra, porque é a base de todas elas. Então é como se o corpo mental vai dar origem a todos os demais corpos. Isso a gente vamos discutir depois como é que isso é feito, como é que na embriogênese que isso acontece, como é que acontece na morte da planta, que seria como se fosse o desencarne da planta, como é que essa planta, como é que faz essa ligação do que eles chamam de cordão prateado. As plantas têm, o animal tem, o homem tem também. O estudo da áurea das plantas, para que nós pudéssemos entender a disjunção desse corpo espiritual das plantas, inclusive formando o ectoplasma. Tem uma série de assuntos que nós vamos mergulhar. Mas hoje eu vou falar nesse livro, nessa parte Evolução em Dois Mundos, do livro do Chico Xavier, nessa evolução do corpo espiritual. Olha como é que o André Luiz escreve. Ele diz assim, lá no primórdio da vida, ele fala: procurando fixar ideias seguras acerca do corpo espiritual, será preciso
remontarmos de algum modo aos primórdios da vida na Terra, quando mal cessavam as convulsões telúricas, pelas quais os ministros angélicos da sabedoria divina, com a supervisão do Cristo Deus, lançaram os fundamentos da vida no corpo ciclópico do planeta. Ele está dizendo que o Cristo comandou esse processo na Terra. E tem uma série de seres angelicais que trabalham com ele como co-criadores nesse processo de formação. Deus é o criador da matéria primitiva. Os homens, os seres angelicais, vão sendo co-criador. Nós somos co-criadores dentro das nossas possibilidades. A matéria elementar, olha que ele está chamando, de que o elétron é um dos corpúsculos base, e ele está chamando a atenção que o elétron é divisível. Olha o que ele está dizendo, que ainda não é hipótese discutida na ciência, mas vai ser, porque o André Luiz tem uma série de informações que tem vindo formando. Na faixa de experiência evolutiva sobre nossa análise, acumulada sobre si mesma, o sopro criador da eterna inteligência dera nascimento à província terrestre, no estado solar a que pertencemos, cujo fenômeno de formação original não conseguimos, por agora, abordar nas suas mais íntimas estruturas. A imensa fornalha atômica estava habituada a receber sementes da vida e sob o impulso de gênios construtores que operaram no orbe nascituro, vemos no seio da terra recoberto de mares mortos, invadindo por gigantes massa viscosa, espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Aí ele diz, trabalhada no transcurso de milênios, pelos operários espirituais que lhe magnetizavam os valores, permutando-se entre si sobre a ação do calor intenso interno e do frio exterior, as mônadas celestes exprime-se no mundo pela rede filamentosa do protoplasma, de que se derivaria a existência organizada no globo constituído. Séculos de atividade silenciosa perpassavam sucessivos. Olha como é que ele vai falar do nascimento do vegetal, porque nós estamos trabalhando o princípio inteligente das plantas. Mas esse princípio inteligente das plantas é o mesmo princípio inteligente que começou lá atrás, no vírus, na bactéria, no fungo da planta, no animal, que vai desaguar no espírito humano, no ser angelical. É uma caminhada de muitos milênios. Aí ele diz o nascimento do reino vegetal. Olha como é que ele começa dizendo. Apareceram os vírus, e com eles surge o campo primacial da existência, formada por núcleos proteicos e globulinas, oferecendo climas adequados ao princípio inteligente ou mônadas fundamentais, que se destacava da substância viva por centros microscópicos de força positiva, estimulando a divisão cariocinética. Evidenciam-se desde então bactérias rudimentares, cujas espécies se perderam nos alicerces profundos da evolução, lavrando os minerais na construção do solo, dividindo-se por raças e grupos numerosos, plasmando pela reprodução assexuada as células primevas, que se responsabilizariam pelas eclosões do reino vegetal em seu início. Olha como ele está dizendo, é uma caminhada de muitos milênios para isso acontecer. Milênios e milênios chegam e passam. Olha como é que o André Luiz descreve. Aí ele vai descrever a formação das algas, que é uma das primitivas do reino vegetal. Sustentado pelos recursos da vida
que na bactéria e na célula se constitui do líquido protoplasmático. O princípio inteligente nutre-se agora na clorofila, que revela um átomo de magnésio em cada molécula, precedendo a constituição do sangue que se alimentará no reino animal. O tempo age sem pressa, em vagarosa movimentação no berço da humanidade, e apareceram as algas nadadoras, quase invisíveis, com as suas caudas flexuosas, circulando no corpo das águas, vestidas com membranas celulósicas, mantendo-se às custas de resíduos minerais, dotado de extrema motilidade e sensibilidade, como formas mononucleares, em que as mônadas já evoluídas se seguem a estágio superior. Todavia, nas plantas ainda e que hoje persiste na Terra, como filtro de evolução primária dos princípios inteligentes em constante expansão. Nas plantas superdesenvolvidas, nos domínios da sensação e do instinto embrionário, guardando o magnésio da clorofila como atestado da espécie. Sucedendo-se por ordem, emergem as algas verdes de feição pluricelular, no novo núcleo a salientar-se, inaugurando a reprodução sexuada, estabelecendo vigoroso embate nos quais a morte comparece. Olha como ele diz, na esfera da luta, provocando metamorfoses contínuas que perdurarão no decurso das eras, em dinamismo profundo, mantendo a edificação das formas do porvir. Olha o que ele vai chamando a atenção nesse processo. Por isso que tem dificuldade de entender, a gente quer encontrar o elo perdido. É um processo, a evolução em dois mundos, sem trazer a discussão do princípio inteligente, faz com que o próprio Alberto Salles diga que tem coisas que ele não entende, é abominável se ele entender. Aí ele diz aqui, ó, das cristalizações atômicas e dos minerais, dos vírus e do protoplasma, das bactérias e das amebas, das algas e dos vegetais do período pré-cambriano, os fétuos licopodiácea, aos trilobites e cistídeos, aos celafópodos, foraminíferos, radiolários dos terrenos silurianos, o princípio espiritual atingiu o espongiário e selenterado na era paleogeológica, esboçando estruturas. Olha que ele está chamando a atenção. Essa compreensão que ele diz assim: a mônada vertida do plano espiritual sobre o plano físico atravessou os mais rudes crivos de adaptação e seleção, assimilando os valores múltiplos da organização da reprodução, da memória, do instinto, da sensibilidade, da percepção, da preservação própria, penetrando assim pelas vias da inteligência mais completa e laboriosamente adquirida nas faixas inaugurais da razão. Então você veja essa compreensão da entendimento das plantas, sem trazer a compreensão, aí você entende porque uma planta mais primitiva, ela ainda tem uma capacidade, a proporção que ela chega complexa, forma como uma planta complexa nossa, com a capacidade imensa que os nossos cientistas, estudando a genética, estudando o genoma, eu fico impressionado, eles têm capacidade de estudar 20 mil genomas, genes, e ver as reações de cada um. Esse produz, junta tal aminoácido, esse vai dar ordem, o RNA mensageiro vai sair do núcleo para o citoplasma para formar tal proteína e tal ribossomas, ele vai formando e vai chamando a atenção. Mas ele sempre tem esse que dá início a esse outro. E o primeiro? Quem deu o movimento para o primeiro?
Quem disse que o primeiro pode agir, que ele não sabe explicar, muitas vezes diz, nós não sabemos como foi essa, que esse primeiro é o princípio inteligente que vai agir lá no núcleo da célula, normalmente agindo ali, ele vai formar. Então ele chama a atenção, olha como é que ele vai, os elos desconhecidos da evolução, que o André Luiz chama a atenção. Compreendendo-se, porém, que o princípio divino aportou na terra, emanado da esfera espiritual, trazendo em seu mecanismo o arquétipo a que se destina, qual a bolota de carvalho encerrado em si, a árvore veneranda, que será no futuro. Não podemos circunscrever a experiência ao plano físico simplesmente considerando por meio do nascimento e da morte da forma. Sofre constantes modificações dos dois planos em que se manifestam, razão pelo qual variados elos de evolução. Foge à pesquisa dos naturalistas por representar estágio de consciências fragmentária fora do campo cornal propriamente dito, nas regiões extrafísicas em que essa mesma consciência incompleta consegue, elaborando seu veículo sutil, então classificando como protoforma, que correspondente ao grau evolutivo de cada um. A evolução do tempo é assim que dos organismos unicelulares aos organismos complexos, em que a inteligência disciplina as células. A inteligência disciplina as células. Inteligência, você pode ler princípio inteligente. Inteligência, porque a inteligência é um atributo do princípio inteligente. A inteligência disciplina as células, colocando a seu serviço, e o ser viaja no rumo da elevação, da destinação que lhe foi traçada, do plano superior, tecendo com os fios da experiência a túnica da própria exteriorização, segundo o modo mental que traz consigo desde lá do corpo mental. Ele já tem o modo que traz, ele vai apenas, é igual diz, a planta do edifício, ele vai puxar o banheiro aqui, porque já tem a planta dizendo que o banheiro é para ficar aí, a janela é para ficar ali. Ele já está dizendo que onde é que vai correr os canos da água. Ele já tem na planta. Onde é que vai correr, onde é que vai ser para o elevador. Já existe uma planta para isso. Então essa apenas o homem não quer admitir, mas existe uma inteligência suprema que está guiando tudo no universo. Nada está à toa. Agora os co-criadores trabalham. O que é de Deus é definitivo, o que é do homem é transitório. Por isso que a Terra é um planeta e vai desaparecer um dia porque é transitório. Como o Sol, como essas galáxias, também elas desaparecem. As galáxias vão se unindo, as estrelas vão morrendo e vai formando o que os cientistas chamam de buraco negro, que é o que recentemente ganhou o Prêmio Nobel de Física 2, chamando a atenção do buraco negro. O buraco negro é como se fosse a matéria já desempenhou seu papel e entra no buraco negro e é como se desaparecesse para dar origem lá na frente no que a gente pode chamar de formação de novos mundos, novo talvez buraco branco ou formando lá o novo Big Bang, bens que estão continuados porque o universo está em expansão. Então tudo está evoluindo e esse caminho é como se obedecesse às mesmas leis. Então a estrela nasce, desenvolve, cresce, morre e volta de novo como se ela desencarnasse e depois reencarna num processo evolutivo gigante. Então as leis é no macrocosmo, no microcosmo, obedecendo às mesmas leis, os mesmos entendimentos. O homem não entendia porque ainda não tinha mergulhado no estudo desse processo da evolução. Então esse caminho da evolução do princípio espiritual para formar o corpo
o corpo físico. Então você volta de novo àquilo que eu disse no início. É o corpo mental que vai formar o perispírito, que vai formar o corpo etérico, que vai ajudar a formar o corpo físico. Nesse processo, então, há esse entendimento de complexo, mas sem trazer essa complexidade para a discussão, nós vamos ter dificuldades. Só que nós trazemos as discussões desse entendimento, mas trazemos as discussões para, às vezes, criando modelos. Modelos não quer dizer que é definitivo. Uma célula, que eu já falei, mostrando aqui uma célula, os primeiros modelos eram simples, ninguém nem sabia que tinha. Depois descobriram que ela tinha um citoplasma, que tinha um núcleo, e que desse núcleo tinha um nucleolo, tinha as cromatinas, essas cromatinas que é muito importante para a formação dos cromossomos depois no mundo espiritual, os cromossomos e os genes, que vai ser o trabalho dele. Então, mas isso, depois foram descobrindo o ribossomas, o complexo de Golgi, os cloroplastos que está nas plantas, que é responsável para receber os fótons da luz solar e formar a nossa alimentação do dia a dia, porque nós nos alimentamos das plantas, nos alimentamos de animais que alimentam das plantas. E esses cloroplastos, que vai no processo fantástico chamado de fotossíntese, que vai dar origem, inclusive, também, não só à energia, mas também vai dar origem aos oxigênios que nós respiramos. Então, nós precisamos do vegetal, não podemos ver, mas isso é uma forma que demorou para aparecer esse modelo. Esse modelo, quanto tempo demorou para descobrir esse modelo? Que o modelo da planta é muito parecido do animal do homem. Da planta, que ela está ainda no processo, que ela tem os cloroplastos que o homem não tem, ela tem um vacúolo diferente dos animais e tem uma membrana que é um pouco diferente da do homem. O resto é mais ou menos parecido, mas isso demorou para esse modelo aparecer. Como também demorou para aparecer o modelo dos átomos. O modelo dos átomos. Hoje já tem esse modelo mecânico de Bohr-Sommerfeld, que é o mais usado, ainda não quer dizer que ele possa sofrer alterações. Eu acredito que vai sofrer alterações, desde o modelo lá do Leucípio e do Demócrito, até hoje houve mudanças, bastante mudanças. Mas vai ter muito mais mudança, porque eles vão trazer o modelo do átomo no perispírito, só que agora está na quarta dimensão. Esse modelo exercendo influência desse modelo da matéria física. Mas esse modelo do perispírito, de acordo com o meu pensamento, tem o modelo do átomo do corpo mental, influenciando esse perispírito. O perispírito está na antimatéria, aqui está não, está na matéria primitiva. Então, todos esses modelos servem de base. Então, essa tese que eu estou dizendo é uma hipótese. Existe o princípio inteligente nas plantas e o princípio inteligente influencia na fisiologia, na patologia, na bioquímica das plantas. Só essa hipótese precisa ser demonstrada, mas essa hipótese tem bastante base porque eu tenho muitas pessoas preparadíssimas que já chamam a atenção pelo fato. Então, apenas eu estou chamando a atenção e estou trazendo algum material que existe aí hoje para a nossa discussão. Então, esse assunto nós vamos continuar, porque nós vamos discutir outros temas. Na próxima eu vou discutir o automatismo do corpo espiritual. Deus te guarde, boa sorte, até o próximo encontro. Um abraço e um beijo em você e a paz de Jesus fique com você.